Olá a todos, aqui quem fala é o Davi. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 6 junto do compilado do vilão que fez várias atrocidades e jogou o mundo em caos, mas ao ser derrotado, ele reencarna como discípulo de uma das culpadas pela sua morte, e se vinga da santa tornando ela sua serva. Mas se vocês não quiserem ver o compilado, pulem para os 50 minutos finais, lá vai estar a continuação da história. E como vocês já devem saber, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Então fiquem ligados, e lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E se conseguirmos alcançar 8.000 likes, prometo trazer a parte 7 dessa obra incrível o mais rápido possível, então sem mais delongas vamos lá. Na praça de teletransporte o prota estava em frente à barreira mágica, limpando o suor da testa, ao mesmo tempo a mina de azul apareceu, e perguntou se ele estava bem. E ele sorriu e agradeceu a preocupação dela e disse que não estava ferido, observando de longe. O herói pensou que o vilão era realmente forte, ele acabou se tornando apenas um observador novamente. Enquanto ele pensava nisso, a multidão cantava o nome do vilão, e o elogiava por ceifar a vida do Lorde Demônio. Notando o olhar do herói, o prota perguntou o que estava no ombro dele. Havia uma cobra branca sentada em seu ombro, e o herói respondeu com um sorriso que era uma besta espiritual que ele acabou de domesticar. Ao ouvir isso, o prota pensou que ele tinha derrotado a cobra gigante na Terra do Tesouro, mas isso não o surpreendeu. Esse seu feito era algo esperado do personagem principal. Ele ainda conseguiu obter a besta espiritual, apesar dela ter consumido a maior parte de seu destino. Notando o bichinho estranho no ombro do vilão, o herói perguntou o que estava no ombro dele, e ele respondeu que essa bolinha de penas é o Jitaimei. Como ele pode ver, é apenas um frango e pode ser considerado um animal de estimação. Naturalmente a fera espiritual não gostou de ser comparada com um animal de estimação, e amaldiçoou seu novo parceiro enquanto dizia para ele mostrar respeito. Ele perguntou quem deu permissão para lhe dar um nome, e gritou que o vilão que é um frango e toda a sua família eram frangos também. Segurando o Jitaimei na mão, o prota se desculpou com o herói com um sorriso, e o escolhido sem jeito, disse com um sorriso constrangido que essa é uma besta interessante, mudando de assunto. O prota disse que a formação de teletransporte será ativada depois de um tempo, e sugeriu que descansassem um pouco e se preparassem para retornar à Terra Sagrada. 3 dias depois, na Terra Sagrada de Taizu, no quarto do Shu, ele estava meditando, quando de repente disse ao sistema que ainda não havia recebido suas recompensas por ter ultrapassado um reino. Ao ouvir sua reclamação, o sistema informou que foi detectado que ele ultrapassou um reino e recebeu recompensas especiais. A Lei de Cultivo do Corpo Sagrado da Antiguidade Remota, parte 1 do tipo técnica marcial de grau divino. Após cultivar essa lei de cultivo, o corpo sagrado da antiguidade remota poderá cultivar até o estágio de baixo santo. No fim da sua meditação, o sistema perguntou se ele queria usar a lei de cultivo agora. A caixa de diálogo dizia que o sistema detectou que seu corpo sagrado da antiguidade remota pode ser aprimorado ainda mais. Naturalmente ele disse sim, colocando a mão na cabeça. Ele comentou que ultrapassar o corpo sagrado e ultrapassar um reino são realmente diferentes, e que essa sensação de estar completamente exausto é terrível. Ele decidiu parar por hoje. Devido a essa sua ação, a caixa de diálogo informou que o cultivo foi interrompido e 100 pontos de avanço foram usados para o cultivo do corpo sagrado. Depois de jogar várias bolas amarelas na boca, Shu disse que parece que terá que preparar mais elixires da próxima vez que romper seu corpo sagrado. Olhando para o espelho de pedra, ele disse que parecia que este também estava pronto. Ele perguntou ao sistema se sabia como usar esse espelho, e o chat GPT respondeu que ele encontrou um tesouro. Esse espelho de pedra tem um nível muito alto. É pelo menos um artefato de um Lorde Santo ou até mesmo um artefato pseudo-imperador. No entanto, ele ainda não está completo. Existem 2 tipos de funções. Função 1, supressão de luz azul, que pode desacelerar a velocidade de movimento do inimigo ou até mesmo imobilizá-lo diretamente ao enfrentar seus adversários. Função 2, comunicação. O usuário pode usar uma pedra elemental de alta qualidade para experimentação. Ouvindo essa informação, o vilão olhou para o espelho de pedra, que estava brilhando levemente. No espelho estava escrito sequência 6, e dava as boas-vindas ao primordial, e que sua sequência é extremamente avançada e seu nível de permissão excede em muito das pessoas comuns. Eles abrirão as seguintes funções para ele gratuitamente: canal de bate-papo, curso de céu estrelado, terra secreta, espaço de troca privada, campo de treinamento, terra do tesouro de cultivo, campo de batalha dos 10.000 grupos étnicos, outras a serem desbloqueadas. Para ativar a função de teletransporte, uma grande quantidade de energia será consumida. Ele deve preparar as pedras elementais ou pedras elementais divinas. Com o fim da informação do sistema,
O vilão pensou que parecia que ele conseguiria algo incrível. Ele abriu o canal de bate-papo pressionando uma tecla. O canal de bate-papo tinha 6 usuários discutindo, trocando itens e ajudando em uma situação difícil. Ele pensou que nunca tinha ouvido falar desses clãs antes. Coçando o queixo pensativamente, ele refletiu sobre o que era domesticar as grandes planícies no Primordial. Ele acreditava que não havia tais lugares no continente Tianqion. Interrompendo seus pensamentos, alguém perguntou se era a mesma besta que Shu tinha domesticado recentemente. Virando-se, o prota viu a Tao Yao parada na porta com um sorriso. No quintal de Shu, segurando o pequeno frango nas mãos, ela exclamou sorridente que era um franguinho fofo. O animalzinho irritado fez um gesto obsceno e disse para ela ser mais respeitosa com ele, caso contrário, ele a comeria. Rindo, ela perguntou como o pequenino iria fazer isso. Zangado com sua falta de respeito, ele disse que, uma vez que alcançasse a iluminação, ele definitivamente faria ela se tornar sua refeição, e usaria o Shu como um animal de montaria. Achando ele engraçado, ela perguntou ao vilão se ele havia terminado sua reclusão. Ela disse que ouviu que ele conseguiu um animal espiritual e veio especificamente para vê-lo, mas não esperava que fosse tão interessante. Ela perguntou onde ele encontrou esse animal espiritual de segunda categoria. Naturalmente, esse seu comentário fez o pequeno gritar descontente que ele não era um bichinho de estimação, jogando para trás dela. O prota disse para ela não prestar atenção naquele frango fedido e perguntou se havia mais alguma coisa que ela queria discutir com ele. Enquanto pétalas de flores eram sopradas pelo vento, a Tao Yao agradeceu a hospitalidade dele e disse que tinha um pedido ingrato. Ela perguntou se quando ele estivesse livre, poderia contar às suas irmãs sobre o que ele aprendeu no Reino Secreto. Porque todos realmente queriam saber sobre isso. Ouvindo seu pedido, ele disse que sim. Animada, ela pressionou o lenço rosa contra o peito de Shu e pediu que ele aceitasse, dizendo que era seu símbolo de consideração. Em seguida, ela se virou e foi embora. Essa cena fez o prota exclamar confuso. Mas antes de partir, ela envergonhada disse para ele descansar porque já estava ficando tarde. Cheirando o lenço, ele pensou que cheirava flores de pessegueiro. Sorrindo, ele achou que era um bom presente, mas não poderia se comparar ao cheiro da sua mestra. Ajoelhando-se, o personagem principal se virou para o pequeno frango com um sorriso sinistro e disse que quase se esqueceu. Apavorado, o pequenino perguntou com medo o que ele queria, e o vilão respondeu que o Ji-Taime ainda não tinha contado quem ele é, e nem qual era a conexão entre o ovo do qual ele nasceu e o espelho de pedra. Sem opção, o frango olhou para longe e disse que, de acordo com a memória herdada, parece que ele é um membro do clã do Corvo Divino. Mas não sabia se isso estava de alguma forma relacionado ao espelho de pedra. Ao ouvir isso, o prota disse que adivinhou corretamente desde o início e que ele é de fato um membro do clã do Corvo Divino, ficando confiante após ter sua identidade revelada. O pequenino comentou que o clã divino é um dos clãs imperiais, então era natural que o humano deva se curvar a ele. Ignorando sua arrogância, o vilão revelou que deixou um pouco de carne de coelho para o pequenino comer. Ele falou que alguém veio vê-lo e ela foi embora depois de vê-lo em reclusão. Ouvindo essa informação, o prota perguntou quem era, e o pequeno frango respondeu que acha que o nome dela era Lu Fei, e que ela disse que o encontraria no mesmo lugar em 3 dias. O Shu sorriu pensativo. Virou-se e começou a sair. Vendo ele partindo, o frango perguntou para onde ele iria tão tarde, e ele, levantando o dedo indicador, disse que a curiosidade matou o gato, e que o pequenino não deveria fazer muitas perguntas. Fechando os olhos, ele pensou consigo mesmo que havia feito um avanço em sua cultivação hoje e que isso consumiu muita de sua energia, por isso ele decidiu encontrar com sua mestra para se recuperar. Na residência da Mendien, a santa estava dormindo sentada em um trono com almofadas. Abrindo os olhos, ela franziu as sobrancelhas e se perguntou por que esse discípulo traiçoeiro estava ali novamente. Endireitando-se, ela perguntou por que ele não estava descansando em seu quarto a essa hora tardia e veio até ela. E o vilão disse com um sorriso que não havia alguns dias, então achou que ela sentia falta dele. Ele disse que sua aptidão ainda era insuficiente e pediu que ela o guiasse e ensinasse. Ele pensou consigo mesmo que ela realmente possuía o corpo perfumado do céu. Apenas sentada ali, exalava naturalmente uma fragrância tentadora de orquídeas. Ele se aproximou dela. E a santa lhe disse para não ser desrespeitoso. O vilão argumentou que, já que seu aluno veio, a mestre não deveria perder este momento maravilhoso e pediu que ela fosse com ele para o quarto de dormir. 6 horas depois, a caixa de diálogo informava que o corpo da fragrância celestial está sem o selo, e o talento aumentou em mais 200. A mesma caixa de diálogo apareceu mais 3 vezes. Nisso a aptidão dele atingiu 2214. Após todas essas janelas do sistema, foi mostrado a santa tremendo na cama, e o vilão endireitando suas roupas. Enquanto saía do quarto, ele se virou e viu sua mestra cansada com um leve sorriso no rosto, abaixando a cabeça e exalando. Após sair do quarto, o prota comentou que ela é uma mulher aterrorizante.
Ele se arrepende de não ter deixado o cultivo dela selado. Ao mesmo tempo, o sistema disse que não esperava isso do proprietário, e que até alguém como ele com um corpo primordial antigo tinha dificuldade em lidar com a pressão. Ele estava desapontado com o hospedeiro. Mesmo sendo um demônio velho com talento incomparável, ele não aguentou 6 horas com a santa, e saiu se segurando nas paredes. O vilão naturalmente franziu a testa e xingou o sistema, olhando para a direção do aposento dela. Ele se perguntou o que aconteceu com sua mestra hoje. Ele não selou o cultivo dela, mas mesmo assim ela estava tão proativa. 3 dias depois, o prota estava sentado sob uma árvore colorida, ao lado de uma fogueira onde a carne estava sendo assada. Com a mão no rosto, ele pensou que durante esses 3 dias que ele passou com a sua mestra, ele ganhou muita força para a cultivação e em breve conseguiria um avanço. Franzindo a testa, ele se perguntou por que sua irmã o havia chamado hoje. Ele pensou consigo mesmo que de qualquer forma, quando se encontrasse com ela, seria capaz de testá-la, pois não podia sempre alcançar seu poder pela força. Um rato espiritual apareceu na frente dele, babando enquanto olhava para a carne assada. Notando sua presença, o vilão olhou para o rato com um olhar ameaçador e ele se contorceu de medo. Ao mesmo tempo, a garota apareceu dizendo que ele parecia assustador demais e até assustou a pequena criatura. Ela se aproximou dele com um sorriso e o prota disse a ela que ela parecia ter entendido tudo errado, que aquele animal era simplesmente muito manso e ele só havia olhado para ele algumas vezes. Ela se sentou ao lado dele e perguntou o que havia de errado e por que ele estava olhando para ela daquele jeito. Ao invés de responder, ele perguntou se ela tinha algum pretendente adequado. Fechando os olhos, ela disse que, à medida que o cultivo de um discípulo progredia, sua aparência se aproximaria das verdadeiras leis naturais, fazendo com que ela se tornasse mais bonita. Ela disse que sua aparência no mundo da cultivação não era das mais destacadas, então não era surpreendente que ela não tivesse muitos admiradores. Ao ouvir isso, o prota disse com um sorriso que eles eram apenas cegos e que, aos seus olhos, ela era muito bonita. Ele falou que isso lembrava de um poema. Curiosa, ela perguntou qual. Olhando para o céu noturno, ele disse que as nuvens acham que são roupas. As flores acham que são lindas. A brisa da primavera bate no peito e o orvalho cai ao amanhecer. Se eles não tivessem se encontrado na colina do brilho rosado, eles se encontrariam sob o brilho imaculado da lua. Envergonhada, ela disse que não esperava que ele escrevesse poemas e que era um bom poema. Ao ouvir seu elogio, o prota pensou feliz que seu conhecimento da literatura chinesa não foi em vão. Ele se virou para sua irmã e olhou para o rosto dela durante alguns minutos, e perguntou com um sorriso se ele poderia cortejar ela, já que ele realmente gostava dela. Após sua surpresa inicial, ela riu e disse que ele já estava falando sobre essas coisas tão jovem. Em seguida, ela perguntou se ele sabia o quão grande é a sua idade, e ele, olhando para seu par de Sugoi Dekai, respondeu que é realmente muito grande. Notando seu olhar, ela ficou envergonhada e disse que não pensou que ele fosse um pervertido, fingindo de bobo. O vilão disse que só estava apreciando a linda mulher que está na sua frente. Ela não pode tirar esse direito dele. E além disso, a idade não é problema algum, pois como dizem, as mulheres que são 3 anos mais velhas que os homens são como barras de ouro, mas ela disse que deve ser 3.000 anos mais velha que ele, sem ficar abalado com sua idade. O vilão disse com uma expressão séria que a diferença de 3.000 anos a coloca acima das outras mulheres e também faz dela imortal. E que se ela se casasse com ele, ele seria incrivelmente feliz pelo resto da vida. Ele está absolutamente sério e que isso não era uma piada. Sorrindo, a Rua perguntou se o garotinho estava tentando seduzir ela, e o prota respondeu que isso não era um flerte, ele só não consegue se segurar. Além disso, ele não é tão jovem assim. Sorrindo, ele entregou-lhe um pedaço de carne e perguntou se ela gostaria de provar a criação de suas habilidades. Depois de dar uma mordida na carne, ela exclamou que não estava ruim, e ele explicou que essa besta espiritual tem um nível de cultivo baixo e tem um gosto maravilhoso. E também é dito que a carne de bestas selvagens no grande reino sagrado tem um gosto incrível. Ele falou que, quando seu cultivo se tornasse mais alto no futuro, ele caçaria e mataria grandes bestas sagradas e cozinharia para ela. Ele pegou a garrafa verde em sua mão, virou para ela, e perguntou se ela tomaria uma bebida com ele. E ela respondeu que não era muito boa em beber, enquanto derramava o líquido no copo. O prota disse para ela apenas beber com ele, explicando que era um vinho de sua terra natal chamado Moxianji. Ao ouvir seu nome, ela comentou que já tinha ouvido falar sobre esse vinho, que é muito famoso na dinastia Tianqi. Olhando para o céu, ela recitou Moxianji, que é uma pronúncia com significado de nunca juntos, quando a areia amarela é compreendida. As estradas estão lotadas de cavalos cansados, relações fechadas com gotas de lágrimas. Moxianji ao pôr do sol, toda a estrada nas montanhas está coberta de poeira amarela, partindo com dificuldade. Você olha para o passado segurando a tristeza no coração. Entrando na brincadeira, o vilão continuou.
Não traia seu coração para um relacionamento à distância. As estrelas se olham a uma distância de incontáveis milhas. Sempre é melhor virar e resolver tudo. Ficando mais interessada nele, ela o abraçou e perguntou se ele estava com saudades de casa, já que o poema Moxianji não dizia nada sobre estrelas distantes. Ela perguntou se ele não era uma dessas estrelas solitárias. E o prota riu e respondeu que a referência às estrelas distantes no poema Nunca Juntos era uma ideia criativa baseada na figura lendária que criou o vinho Moxianji. Ele disse que a história era rumor de ter se originado de uma estrela antiga de vida extraterrestre e essa era a ideia dele. Continuando a beber, Hua comentou que entendia. Vendo a forma estranha que ela estava agindo, ele perguntou se ela realmente sabia beber e se já estava bêbada. E ela respondeu com um sorriso que estava um pouco. Ela o parabenizou pelo fato de que ele logo se tornaria um novo santo. E perguntou se o título de santo é algo grande. E ela respondeu que tem muito poder, até mesmo maior que o seu título de anciã do Pico Céu Consentido, passando a mão pela cintura dela. Ele perguntou com um sorriso o que ela acharia se ele fosse até a mestra da Terra Sagrada e pedisse para eles se casarem. E ela respondeu que sentia que a mestra da Terra Sagrada não concordaria. Argumentando, o vilão falou que eles não saberiam a menos que tentassem. Ela sugeriu que ele parasse de falar bobagens. A mestra do território santo é capaz de agitar o céu e a terra, e durante a cerimônia do Filho Santo, terá muitas pessoas querendo desafiar, então ele precisa estar preparado. Nas terras sagradas de Taizu, o vento carregava folhas verdes das árvores pelo ar. Um homem disse que seu irmão mais velho ouviu do segundo ancião do pico, que o Shu se tornará um filho divino. O outro homem disse que lembrava que Shu havia alcançado recentemente o nível de ponte divina e que havia muitos discípulos com cultivação mais alta do que ele. O figurante perguntou por que o escolheram como filho divino. O homem careca exclamou que era óbvio que Shu se tornaria um filho divino. A garota comentou que isso era esperado de Shu. E o rapaz falou que Shu realmente se tornaria um filho divino. Outro homem, segurando a cabeça, perguntou por que ele não eles. No salão do Pico do Céu Nascente, um homem de longos cabelos brancos esmagou furiosamente uma xícara no chão, e perguntou como aquele garoto poderia se tornar um filho divino. Apertando o punho, ele perguntou como, apenas por se tornar um discípulo direto da Santa. Aquele pirralho participou das Guerras das Sombras e foi nomeado filho divino assim. Ele exclamou por que o céu é tão injusto, franzindo a testa e cerrando os dentes. O homem disse que mostraria quem era digno desse título. Ele definitivamente acabaria com o falso filho divino. O vilão ficou entre as rochas em frente de duas garotas, e elas, envergonhadas, se curvaram e o cumprimentaram. E ele viu uma das garotas dizer que o quarto mestre dos mundos infinitos da espada trouxera seus dois discípulos favoritos para a reunião, dizendo que derrotariam o filho divino nos estágios celestiais e continuariam sua ascensão. A outra disse que ouviu falar desses dois, Long Qingfen e Long Shuei, um par de gêmeos. Ambos têm o físico da lâmina gêmea. Eles com certeza vão ganhar respeito entre as gerações mais jovens. A garota de vestes brancas disse que além do reino da lâmina ilimitada, tem também um jovem com o físico imperador divino que veio da família Jian. Ele quer derrotar o Filho Santo para ser reconhecido. Outra garota disse que tem várias pessoas com físicos especiais vindo até a terra sagrada Taizu. A mina de vestido branco exclamou admirada que tem até um com a constituição do invencível. Ela explica que havia muitos talentos e uma nova grande era estava chegando. A mina de vestido amarelo comenta que nem sabia se Shu poderia resistir a esses talentos. E a garota de vestido branco acrescenta que estava certa de que ele seria reduzido a destroços, envergonhando a honra de suas terras. O vilão pensou com um sorriso que, como diziam, a cerimônia do Filho Divino seria emocionante. Ele ficou no topo de uma das rochas, e comentou para ele mesmo que os eventos atuais estão intimamente ligados aos mundos infinitos da espada. Ele se lembra que há 20 anos, o filho e a filha divinos deles também eram gêmeos. Ele disse que o nome do irmão era Feng Qingjian, um tolo que menosprezava todos, acreditando que era invencível. Ele olhava com desprezo para aqueles que não eram membros da seita. Então o vilão que possuía modos demoníacos o repreendeu. E teve a sua entrada na Torre Yihuan bloqueada. No final o vilão ceifou a vida dele no Lago Oeste. O nome da irmã gêmea era Feng Xiaoli, e essa bela garota o perseguiu ao longo daquele mesmo rio para se vingar dele. Ele ainda se lembra do ódio e da dor em seus olhos antes de decapitá-la. Esfregando o queixo pensativamente, ele comentou que depois disso também foi perseguido por maníacos dos mundos infinitos da espada, e os mesmos gêmeos o caçavam. Desta vez, devem ser os novos filhos divinos desta geração. Ao mesmo tempo o sistema, rindo, disse que ele era um assassino de filhos divinos. O edifício dos pergaminhos estava cercado por selos mágicos amarelos. Vendo isso, Prota disse que essa luz é uma combinação da formação dos 5 elementos no pico do 7º grau, e uma armadilha de prevenção de ilusões assassinas e de vida. São as 5 formações do 7º grau.
Ele disse que enquanto a vítima estiver aprisionada dentro, ela permanecerá viva e a formação será interminável, levando muito tempo para se recuperar. O prota disse que até mesmo um discípulo no estágio supremo da divindade morreria se tentasse interferir nesta formação, e seria preciso muita força para o santo superior sair desta formação sem prejudicar sua vida, se ele fosse aprisionado nela. Interrompendo seus pensamentos, a garota apareceu na frente dele dizendo que ele estava errado, pois essa formação foi estudada por imperadores e até mesmo os reis sagrados dentro dela sofreriam. Sujin, a anciã guardiã do pavilhão dos pergaminhos, olhou para ele com uma expressão indiferente, após se curvar. Shu disse seu nome e mencionou que era discípulo direto da mestra do Pico do Céu Nascente. Sujin também se apresentou. E o vilão falou que gostaria de pedir a ela para abrir o portão do arquivo para ele. Ela virou-se e mostrou o caminho, apreciando sua beleza. Ele pensou que havia muitas garotas bonitas para serem vistas nas terras sagradas de Taizu. Dentro do pavilhão dos pergaminhos, as estantes estavam cheias de livros. Vendo isso, o prota olhou pensativamente para o pedestal. Sobre ele, havia um pedaço de papel com as regras do arquivo, especificamente quem podia entrar em quais andares do edifício. Ele subiu até o 7º andar do pátio do arquivo, e viu o herói conversando com a garota sentada na cadeira, e perguntando se a técnica de cultivo dos 3 reis poderia ser mais barata, pois ele não tinha uma taxa tão alta. A gerente dos pergaminhos antigos, sem olhar para cima do livro, disse que se sua contribuição não fosse suficiente, ele deveria reabastecê-la e só então retornar. Incomodado, ele perguntou se ela poderia ser um pouco mais gentil. A gerente disse que não. Colocando o livro sobre a mesa, ele a obedeceu, e começou a suspirar parecendo decepcionado, quando ele viu o prota. Ele explicou que queria obter a técnica de cultivo, mas não tinha pontos suficientes para pegá-la emprestada, o que era lamentável. Frustrado, ele pediu que o prota lhe emprestasse alguns se tivesse pontos de contribuição suficientes, ele devolveria em alguns dias. O vilão pediu desculpas e disse que também precisava pegar alguns pergaminhos com mais pontos. Coçando a cabeça, o herói desculpou-se pelo problema e disse que pediria emprestado a outros estudantes. Olhando para ele, o vilão pensou consigo mesmo que se ele precisava tanto dessa técnica de cultivo, significava que tinha encontrado algo bom novamente. Ele se aproximou da garota gerente, que ainda estava lendo um livro, e perguntou a ela quantos pontos precisava para ler a técnica de cultivo dos 3 reis, e ela virou-se para ele e respondeu que este pergaminho exigia 50.000 unidades de contribuição para ser trocado, mas se ele quisesse lê-lo, poderia pegá-lo de graça. O importante era não retirá-lo do arquivo. O personagem principal coçou a cabeça, sorriu e agradeceu, mas disse que quebrar as regras das terras sagradas não era bom. Ele pensou que agora era tão famoso que poderia resolver problemas nas terras sagradas de Taizu apenas com seu rosto. A gerente pegou o livro em suas mãos, aproximando-se de Shu. Ela disse que as regras estão mortas, mas as pessoas estão vivas. Ela disse a ele para pegar o livro e encontrar um lugar onde pudesse ler em paz. O vilão agradeceu a ela e foi em direção do lugar ideal para sua cultivação. Dentro do salão de cultivo, o prota estava lendo uma técnica de cultivo corporal de alto nível, e se perguntou por que o herói estava com tanta pressa para pegar emprestado aquele livro. Enquanto folheava as páginas, ele notou que uma das páginas era mais expressa que as outras. Esfregando o queixo, ele se perguntou como o herói notou essa característica se nunca havia aberto aquele livro antes. Ele se perguntou se aquele garoto tinha um olho de águia. A página do livro estava dividida ao meio, revelando algo amarelo entre as páginas. O prota exclamou que era seda sagrada. Diz a lenda que esse material é incrivelmente resistente, quase sem preço, permanecendo inestimado por milhões de anos. Nesta era, é impossível encontrar algo semelhante. Ele pensou que era uma pena que houvesse tão pouco ali, mas as informações registradas sobre ele poderiam ser muito valiosas. O vilão pensou que teve sorte desta vez também. Ao mesmo tempo, a energia dourada se reuniu ao redor da seda sagrada que pairava acima de sua palma. Técnicas e movimentos marciais apareceram na mente do protagonista, uma após a outra. As caixas de diálogo dizem que ele percebeu o verdadeiro chamado por trás do golpe do Homem do Imperador, e o proprietário pode gastar pontos de avanço para salvar a introspecção para um avanço. Essa técnica tinha classificação final divina. Quebra todas as técnicas em um golpe. Poder destrutivo 6 estrelas. Um cultivador de nível imperador escreveu sobre o movimento do mantra do rei na seda divina, esperando que alguma pessoa sortuda descobrisse essa escrita. A força física necessária para cultivar esta técnica impressionante é alta, e um único golpe pode liberar uma ferocidade real para destruir qualquer formação. O prota pensou que essa era uma técnica de golpe muito poderosa, capaz de destruir qualquer formação. E quando sua cultivação fosse suficiente, ele a implementaria na técnica da espada e se tornaria invencível. Ele pensou com um sorriso que se lembrava que o herói era amigo de Jian Linjun.
Essa lembrança fez ele decidir deixar um pequeno presente para eles. Ele corrigiu a inscrição para uma imagem de um mapa com a legenda: "Este lugar é muito perigoso. É melhor não se aventurar nele sozinho." O vilão pensou na sua mente que o herói tinha muita sorte e não morreria tão facilmente. Mas para Jian Lingjun era diferente. Depois, quando ele se aproximou da enorme Casa Branca, ele puxou o cabelo para trás em um rabo de cavalo, e pensou que estava de ótimo humor hoje e deveria receber algumas lições de seu mestre. De repente, ele ouviu a santa xingando seu discípulo infiel. Ele olhou pela janela com um sorriso, e viu ela espetando uma boneca parecida com ele com uma agulha grande. O vilão pensou em sua mente que essa mulher louca parecia precisar de uma lição. Ele abriu as portas, e ela se perguntou admirada por que esse terrível discípulo havia vindo tão cedo. Shu sentou-se ao lado dela e perguntou o que ela estava fazendo agora há pouco. Com ele segurando sua cintura, ela ficou envergonhada e olhou para longe. Vendo esse lado fofo nela, o protagonista perguntou se ela não deveria recebê-lo de braços abertos. Dentro do salão de cultivo, o herói estava sentado a uma mesa baixa, alegremente tirando a seda sagrada do livro. Ele pensou que havia uma mensagem secreta ali afinal de contas, e deu uma olhada na mensagem que o vilão tinha corrigido, e viu que estava escrito que era melhor não ir lá sozinho. Montanha das Mil Mortes. O herói se aproximou de um buraco profundo no chão e disse a Jian Lingjun que eles tinham chegado e que o tesouro estava ali. Sorrindo, ele pensou que acabou de fazer uma descoberta para passar para o próximo nível, mas ainda não era tão forte. Então o convidou para se juntar a ele. Jian Lingjun era bastante forte, e juntos poderiam pegar o tesouro. Ele pensou que além disso, Jian Lingjun ficaria grato a ele quando recebesse o tesouro e estaria em dívida com ele. O figurante colocou a mão no ombro dele e disse com um sorriso que não esqueceria de sua generosidade. Ele pensou com um sorriso sinistro: e se Shu se tornasse um filho sagrado? Ele pensou que, uma vez que conseguisse o tesouro e aumentasse sua cultivação, ele esmagaria o Shu como um inseto novamente. Enquanto pensava nisso, eles entraram na caverna. Dentro dela, o herói perguntou por que ele sentia que havia algo errado com aquele lugar. O figurante disse que também tinha esse sentimento, e perguntou se ele estava certo de que havia tesouro ali. Eles pensaram que talvez houvesse oportunidades escondidas por trás dos perigos. A entrada da caverna estava cercada por árvores verdes, quando uma mão emergiu da entrada da caverna, coberta de feridas. O herói rastejou até a superfície e disse que não há tesouros ali, apenas armadilhas. Cerrando os dentes, ele pensou que estava feliz por ter um item de teletransporte, caso contrário já estaria morto. Mentalmente, ele disse a Jian Lingjun para descansar em paz e pediu desculpas por não conseguir salvá-lo. A seda com o bilhete caiu no chão, e ele pisoteou o bilhete com irritação. Ele praguejou furiosamente. No pico do céu nascente, ao longe, a terceira discípula informou seu veterano que o Jian Lingjun provavelmente foi em uma aventura com o herói e morreu. Vendo ele se sentindo mal, ela perguntou se seu irmão mais velho estava se sentindo bem, e aconselhou ele a consultar o mestre. Talvez ele pudesse ajudá-lo. Mas o cara gritou que estava bem. Ao mesmo tempo, o prota se aproximou com as mãos dobradas atrás das costas, e perguntou a eles com um sorriso sobre o que estavam falando. O cara respondeu que estavam discutindo se o Shu realmente é digno para se tornar o filho sagrado. Ele gritou que Shu estava tendo muita sorte ultimamente. O Jian Lingjun acabou morrendo em uma aventura, com a maior cara de pau. O vilão fechou os olhos e perguntou como isso poderia ser chamado de boa notícia, já que Jian Lingjun era da Terras Sagradas e eles deveriam estar tristes com a perda dele. O cara, com os braços cruzados sobre o peito, exclamou que isso soava muito insincero. Debochando da cara deles, o pequeno frango comentou que o júnior dele deve ser muito fraco e ele parecia ser um franguinho. O cara perguntou com raiva de onde veio essa galinha que também se atreve a sorrir sem esconder suas emoções. Em seguida ele disparou algo de sua mão. O frango olhou temerosamente para a agulha se aproximando em alta velocidade, mas sem nenhuma preocupação, o prota desviou a agulha e ela voou na direção oposta, passando ao lado do rosto do cara. O figurante pensou que queria matar a galinha para envergonhar Shu, mas não esperava que ele conseguisse pegar a agulha. Ele se perguntou quando este lixo se tornou tão forte se ele praticava alguma técnica secreta. O vilão, com uma expressão ameaçadora no rosto, perguntou se ele o considerava um oponente fácil, já que tentou matar seu animal de estimação na frente dele. O cara perguntou se ele queria lutar com ele agora, vendo que as coisas ficaria feia. A Jian Lingjun interrompeu dizendo ao vilão para não entender seu veterano mal e disse para não perder tempo, pois ele iria para a cerimônia do filho sagrado. O cara, espalhando as mãos, falou que era uma pessoa generosa e não queria brigar com a galinha. Ao mesmo tempo, o prota ouviu a voz da santa falando para ir ao seu palácio. Se despedindo deles, o prota disse que sua mestra estava o chamando, então ele estava partindo. No palácio da Qi Mendien,
Shu ficou de pé diante dela, curvou-se e perguntou por que ela o estava procurando. Uma túnica apareceu diante dela e ela disse para ele vesti-la quando subisse as escadas sagradas. Flertando com ela, ele perguntou se ela estava preocupada com ele. Essa sua pergunta fez ela franzir a testa e dizer para ele não ser tão sem vergonha. Ela só estava preocupada que ele a envergonhasse até a morte. Achando ela fofa, ele olhou para suas pernas cruzadas e as tocou. E agradeceu pelo presente, e disse que definitivamente iria retribuir a ela. E a santa, fingindo não entender, perguntou o que ele estava fazendo. Como eles não tinham tempo para isso, ela levantou de sua cadeira, e disse que era hora de partir, e ela o levaria para a cerimônia do filho sagrado. E ele sem escolha obedeceu. Vendo como seu dono agiu, a galinha se perguntou por que a santa estava tão zangada. Lançando o pergaminho para o vilão, ela disse-lhe para dar uma olhada. E o Shu olhou para o pergaminho em sua mão. Na carta do imperador divino da família Zhang, Zhang Shizu, mostrava nomes de cultivadores talentosos e seus clãs. A santa explicou que eles seriam obstáculos para seu discípulo infiel. Essa era a única maneira que ela poderia ajudá-lo. O prota agradeceu a ela com um sorriso pelo aviso e disse que sabia que ela o amava. A santa, usando uma máscara, disse que ele estava agindo como um ignorante. Ele deveria parar de palhaçada e simplesmente partir logo em direção da cerimônia do filho sagrado de Taizu. Depois da cerimônia, a santa e o Shu estavam flutuando em um barco acima da arena. Vendo eles, alguém comentou que a santa era tão bonita quanto os rumores diziam, e que nada menos poderia ser esperado do corpo divino perfumado. Ao mesmo tempo, o grande descendente santo da família Jian disse ao seu discípulo que este é Shu, o escolhido para participar da cerimônia do Filho Santo. O Zou disse que ele sabe sobre isso e está confiante em sua vitória. Dao Zi, esfregando a barba, falou que vê em seu rosto o destino da morte iminente, mas de alguma forma ele ainda está vivo. Lu perguntou se seu mestre não estava com medo da santa bater nele por dizer algo assim. O quarto mestre da lâmina sem fim do mundo disse que ele parece familiar e sua aparência pode ter mudado, mas seu rosto é 50% similar ao rosto do demônio Shu. Seu discípulo falou para ele não se preocupar porque mesmo que ele seja realmente o demônio Shu, hoje ele o cortará em pedaços. Outro jovem participante declarou que hoje ele conseguiria subir os degraus sagrados. E o velho pensou com um sorriso que seu netinho se parecia muito com seu pai na juventude e até tinha a mesma confiança, só que era um pouco mais inteligente. O ancião, acenando com a mão, anunciou o início da cerimônia. Ele disse que o filho sagrado cruzaria a ponte do seu conhecimento e caminharia ao longo dos degraus sagrados. A imperatriz flutuava no ar cercado por um círculo mágico azul, quando uma linha de energia vermelha atravessou o ar voando sobre as florestas ao redor. A linha conectava a praça com os degraus sagrados, formando uma ponte de conhecimento pessoal. A ponte de autoinspeção vai questionar o Shu para ver se é digno e tem um coração justo. Sem perder tempo, o prota pisou na ponte. Enquanto seguia seu caminho, ele ouviu a imperatriz dizendo que se o filho sagrado tiver pensamentos malignos para as terras sagradas, ele vai acabar caindo da ponte. Se o coração dele for instável e confuso por causa do mundo mortal, ele não conseguirá passar. Apesar de ouvir isso, o vilão sorria confiante. Pássaros voavam sobre a ponte do conhecimento pessoal enquanto o protagonista avançava. Concentrado com os olhos fechados, ele refletia sobre como essa ponte testava a mente. Para os fracos de mente, cada passo seria doloroso. Uma garota de vestes vermelhas e cabelos escuros, cercada pelas memórias do protagonista, segurou sua mão ferida e o instigou a fugir, pois estavam sendo perseguidos por muitos homens armados com tochas e espadas. Ele e a garota correram pela floresta durante a noite, escondendo-se entre as árvores e recuperando fôlego com os dentes cerrados. O prota declarou que se tornaria o mais forte, superando todos, para não ser mais humilhado. A garota tocou seu rosto, olhando profundamente nos olhos dele, prometendo estar sempre ao seu lado. Mais tarde, ao lado dele, que estava com os olhos fechados, a mesma garota observou que ele se tornou mais impiedoso e cruel. Colocando a mão no peito, ela questionou por que precisava partir, pois não desejava se juntar a nenhuma seita, e sugeriu que poderiam morrer juntos. Enquanto o protagonista permanecia imóvel na ponte, um homem perguntou por que ele não avançava. Enquanto outro duvidava se ele seria capaz de atravessá-la, até a santa, com uma expressão preocupada no rosto, se perguntava por que ele não estava se movendo. A garota de roupas vermelhas gritou para ele que deveria se aproximar e resgatá-la, pois ela estaria esperando. Franzindo a testa, Shu pensou que nem havia percebido que haviam se passado 50 anos desde sua promessa, envolto em energia amarela. Ele avançou com determinação. Alguém exclamou que ele estava caminhando a uma velocidade incrível. Os braços e pernas dele estavam envoltos em energia amarela. O figurante questionou quão forte era sua mente para atravessar a ponte tão rapidamente. E por que ele, com uma mente tão forte, não conseguia dar um passo por meia hora? Vendo isso, a santa pensou que
Com o estilo terrível do seu discípulo infiel, ele não deveria ser limitado por grilhões terrenos, e deve ter se lembrado de seus pais que morreram pelas garras de monstros, interrompendo seus pensamentos. Ela viu a Tao Yao torcendo para o Shu dar seu melhor, e perguntou se a garota gostava dele. Depois de um silêncio, Tao Yao olhou para ela, corando de vergonha, e disse que gostaria de se casar com o Shu. Incomodada, a santa declarou que não concordava com o casamento deles. Confusa, Tao Yao perguntou por que ela não concordava se ela e seu irmão não estavam comprometidos, e a santa cruzou os braços e respondeu que não significa não, ela deveria apenas ouvir sua mestra quando fala. Em seguida, ela ergueu 2 dedos, que foram envolvidos em energia azul, e disse à sua discípula que ele não é uma boa pessoa. A Tao Yao, cerrando os dentes, comentou que sua mestra é esse tipo de pessoa, que fica difamando seu irmão mais velho para garantir que ela não se torne esposa dele. Essa resposta da sua discípula fez a santa tremer de choque e cuspir sangue, e perguntar se sua discípula não confiava nela. A Tao Yao, franzindo a testa, respondeu que ainda acreditava na sua mestra, mas não tanto quanto no seu irmão mais velho. Irritada, a santa comentou que ela e o Shu são ambos alunos terríveis. Ela se perguntou por que nunca acreditou nela quando dizia a verdade. Ela se perguntou o que tinha acontecido com este mundo. Tão franziu a testa e disse que sua mestra deve ter algum mal-entendido sobre seu irmão, e não há um único executivo sênior ou discípulo que não o elogie. Ele sempre foi gentil e justo com todos, até mesmo com os discípulos da corte exterior. Com as mãos dobradas na frente dela, ela disse que todos dão um polegar para cima quando falam do seu irmão mais velho, e todos concordam que ele é correto e justo. A santa falou para sua discípula não acreditar neles porque é apenas uma atuação, e na realidade, seu coração é cruel. Ela disse para a garota não pensar em discutir com ela porque sua discípula não poderia se tornar um casal com ele. Não importa o quanto defendesse, ela nunca aprovaria o casamento deles. Perdendo a paciência, Tao Yao gritou que a santa é a mestra do pico do céu nascente. Então como ela pode fazer algo para destruir um casal? Enquanto elas discutiam, os figurantes gritaram que o filho sagrado havia cruzado a ponte do conhecimento pessoal em menos de 1 hora. O homem exclamou que Shu quebrou os recordes do passado. O ancião disse à santa que o discípulo dela não é mau e seu coração é tão resiliente quanto uma pedra. Ele perguntou como ela o ensinou. Surpresa, a santa franziu o senho nervosamente, e respondeu que apenas lhe deu algumas orientações quando estava livre, e a maior parte disso provavelmente foi seu próprio entendimento. Ao mesmo tempo, um figurante anunciou o evento principal, já que o Shu está prestes a subir os degraus celestiais. Cerrando os punhos, o vilão olhou com determinação para cima. Nisso, o ancião pediu aos desafiantes dos filhos sagrados que se apresentassem, e todos os discípulos mais talentosos da Terra Sagrada avançaram. Um certo cultivador flexionou os pulsos, e a garota de vestido branco exclamou que ele era muito bonito, e perguntou a outra garota se ela sabia quem ele era, e a mina respondeu que ele é o Shangongal. Ele quer obter favores da família Qi ao derrotar o filho sagrado. Os desafiantes ficaram de frente para o protagonista, prontos para lutar, e o vilão, dando um pequeno sorriso astuto, comentou que tinha muitos desafiantes. Olhando para o cara e a garota de cabelos escuros, ele pensou que eles devem ser os gêmeos dos reinos das lâminas ilimitadas. Olhando para o homem careca, ele pensou que este deve ser aquele que tem a lendária constituição divina, mas ele parecia quieto e sem interesse. Interrompendo seus pensamentos, o cultivador educado cumprimentou o vilão, e disse com um sorriso que ele estava apenas aqui para participar, e ele não precisava prestar atenção nele. A primeira impressão que o prota teve dele era que ele não é mau, e é educado, então ele pode pegar leve com ele. Mas diferente desse cultivador, o Shan chamou o vilão com um sorriso. Virando-se, ele pensou que esse cara era claramente um exibicionista e não havia nada a temer. O cultivador de vermelho pulou para frente e falou com um sorriso para começar logo, porque não podia esperar mais. A sua irmã pediu para esperar por ela, e os dois voaram no ar, em pé em suas espadas, enquanto o cultivador educado flutuava no ar com uma expressão relaxada, em pé em um fluxo de energia amarela. O careca escalava as rochas. Vendo isso, o vilão disse com um sorriso que todos estavam demonstrando suas habilidades e ele não podia subestimá-los. E o Shan pediu desculpas e falou que estava com pressa, então era melhor terminarem rapidamente. O Shu concordou com um sorriso e sugeriu terminar rapidamente. Vendo isso, um espectador comentou que o Shan ficou arrogante depois de se juntar à família Qi. Outro espectador gritou que se Shu perdesse para Shan na primeira etapa, seria muito humilhante para a terra sagrada de Taizu. O homem gritou que esse cara estava menosprezando o filho sagrado de seu território e precisava ser eliminado. Ouvindo a vaia da plateia, o Shan disse que sua arma é um leque e pediu a Shu para tirar sua arma. Inclinando a cabeça, ele sorriu de forma sinistra. Vendo isso, o vilão sorriu amplamente. Envolto em energia vermelha, ele rapidamente avançou, estendendo a mão,
O homem exclamou surpreso que Shu era muito rápido. O figurante arrogante não conseguiu reagir, e teve sua garganta agarrada pelo vilão. Com uma expressão sinistra, o prota perguntou se ele estava querendo aparecer na sua frente. O homem apavorado segurando seu leque pediu para não acertar seu rosto. Ignorando ele, o vilão chutou seu rosto e enviou ele para longe. A plateia riu satisfeita com sua decisão. Ao mesmo tempo, a Imperatriz levantou 2 dedos envoltos em energia roxa. A aura violeta envolveu o Shan e ele exclamou que estava sendo amarrado por algo, e chamou seu avô para ajudar. Após ativar sua habilidade, a Imperatriz abriu os olhos, e disse para o figurante ficar quieto. Enquanto ele caía no chão com força, seu avô se aproximou dele preocupado, e ela falou que a dignidade da Terra Sagrada Taizu não pode ser humilhada, e qualquer um que se atreva a fazê-lo será banido. Vendo isso, o ancião com as mãos cruzadas no peito, comentou com um sorriso que a família Qi encontrou um genro muito bom para usar agir contra o filho sagrado na cerimônia divina de Taizu. O outro ancião falou para não colocar lenha na fogueira porque isso não tem nada a ver com a família Qi. Ao mesmo tempo, a Imperatriz com as mãos cruzadas no peito, disse que o filho sagrado continuará a subir os degraus celestiais. Enquanto corria pelas escadas, o vilão pensou consigo mesmo que com isso a família Shan quase perdeu a dignidade na frente de todos. Ela deve ter gostado disso. Ele nunca pensou que aquele inseto do Shan fosse tão fraco. Enquanto ele continuava subindo as escadas, alguém gritou que os gêmeos estavam esperando para lutar contra o filho sagrado de Taizu. Ao contrário do garoto da família Shan, eles ocupam o primeiro lugar na classificação do dragão. Ele perguntou se o vilão poderia derrotar esse par de irmãos. O vilão sorriu e disse que eles realmente têm nomes maravilhosos, mas eles ameaçaram matá-lo antes mesmo de pisar na terra sagrada de Taizu. Ele realmente não entendia como poderia ofendê-los, e o irmão perguntou se eles precisavam de um motivo para querer matá-lo, e a garota acrescentou que se ele precisava de um motivo, culpasse seus pais por darem a ele o mesmo nome daquele velho demônio Shu. Essa resposta deles deixou o prota surpreso. Ele perguntou se esse motivo ridículo era o motivo deles quererem matá-lo, e em que época eles estavam vivendo para terem uma mentalidade assim, desembainhando uma espada que brilhava com energia amarela. O irmão disse que falar era inútil e era hora de matá-lo. Ao mesmo tempo, a irmã desembainhou sua espada, que brilhava com energia azul. Vendo isso, o vilão percebeu que essas eram as lendárias espadas Lua Gélida e o Sol Escaldante. Por si só parecia uma espada celestial, mas quando as duas eram combinadas, alcançava poder de nível imortal. Sorrindo, ele pensou que com seu corpo no momento atual, não poderia se defender contra essas duas espadas, e se forçasse uma luta com os punhos, só se machucaria. Sem se importar com suas preocupações, os gêmeos avançaram brandindo suas espadas. O Shu, cujos olhos brilhavam de vermelho, ativou sua habilidade secreta. Uma espada envolta em energia roxa e vermelha apareceu em sua mão e ele avançou. Ele balançou sua espada, deixando um rastro roxo atrás dela. No momento que suas lâminas se chocaram, a garota percebeu que não conseguiria bloquear a espada dele, e acabou perdendo o equilíbrio, e seu irmão preocupado chamou por seu nome. Usando suas habilidades físicas, ela firmou seu corpo e pousou no chão, e chamou pelo seu irmão, que estava trocando golpes de espada com o demônio. O vilão golpeou com força sua espada, deixando uma cratera no chão por causa do impacto. Enquanto recuavam, o irmão falou para o Shu atacar novamente e ele certamente o mataria com suas espadas. A garota apareceu atrás do vilão e balançou sua espada para atacar, mas ele, com um sorriso ameaçador, comentou de forma debochada que ela é muito lindinha para parecer assustadora. Em seguida, ele golpeou o cabo da espada contra o estômago dela. O golpe jogou a garota para o lado, e ela gritou ao ser pega pelo seu irmão, enquanto ela sangrava pela boca. O gêmeo, com uma garrafa verde na mão, disse para ela beber o remédio, que pararia rapidamente o sangramento. Correndo para o ataque, o vilão declarou que não é idiota para deixar eles tomarem medicamentos para se curarem. Colocando os dedos um no outro, os gêmeos envolvidos em correntes entrelaçadas de energia azul e laranja, gritaram para ele morrer. Ao mesmo tempo, um pergaminho longo apareceu sobre eles, e muitas espadas azuis e fantasmagóricas perfuraram o chão. Enquanto o prota olhava para as espadas caindo do céu, o cultivador educado comentou que isso é a habilidade das espadas gêmeas da Canção Clara. A plateia exclamou em choque que eles realmente poderiam fazer algo assim. O rapaz disse que Shu não seria capaz de resistir a um ataque tão forte. Os gêmeos usaram a habilidade com a espada da Onda Clara, enquanto os gêmeos pairavam acima do chão na posição de lótus. O Shu perguntou se eles decidiram usá-la para pressioná-lo. Sorrindo, ele pensou que, quando se tratava de lutar contra ele, não havia como perder. Seu corpo sagrado primordial especializou-se em tais habilidades. Levantando os 2 dedos indicadores para cima, ele usou o lótus roxo do ramo do caos, e um enorme lótus negro apareceu sobre sua cabeça.
e declarou com um sorriso que agora que sua habilidade secreta foi ativada, eles serão derrotados. No momento que ele terminou de falar, houve uma explosão roxa enorme. Os gêmeos foram incapazes de resistir ao forte fluxo de energia, e chamaram o nome um do outro com preocupação. A garota de laranja exclamou surpresa que Shu havia suprimido os gêmeos. O vilão, parado com um sorriso, estava cercado por lótus roxas escuras. Chocados, alguém mencionou sobre a aura dourada e a imagem da lótus roxa. O ancião da lâmina infinita perguntou se ele possuía o corpo sagrado primordial, e como ele conseguiu tal coisa. O vilão estava cercado por uma energia roxa escura e expressa, oposta aos gêmeos, que estavam cercados por uma barreira azul. O garoto batendo no tambor estava envolto por uma aura laranja, e gritou para sua irmã se apressar porque o tambor de pele de ovelha só poderia resistir temporariamente. Sua irmã, com as mãos no Sugoi Dekai, disse que não tem como sair desse lugar, vendo a situação desesperadora deles. O vilão disse com um sorriso maligno que ninguém pode sair. Cerrando o punho e avançando cercado por uma energia vermelha, ele pensou consigo mesmo que seria difícil de lidar com o garoto e decidiu começar com sua irmã que estava machucada. Percebendo sua intenção, o cara gritou para sua irmã correr rapidamente, mas em alta velocidade. O Shu passou por ele e se aproximou dela. Levantando o punho, ele ativou seu punho do imperador, o soco que quebra todos os feitiços, e deu um socão na gêmea. A garota caiu para trás e sangue jorrou de sua boca. O garoto, com os olhos vermelhos esbugalhados, chamou alto pela irmã, gritando para o vilão lutar com ele. Aproveitando que ele tinha perdido o foco da batalha devido ao ódio, o vilão de repente chutou o estômago dele, e sangue jorrou da boca do rapaz e ele empalideceu. O chute o jogou para longe. Vendo isso, o careca exclamou que Shu é muito forte, e outro cara comentou que os gêmeos não eram tão fortes assim. Contra o filho sagrado eles não eram nada demais. O herói também achou o soco do vilão muito forte. Ele perguntou por que seu peito doía tanto, como se tivesse perdido algo muito importante. Ao mesmo tempo, o ancião da espada infinita perguntou por que a santa permitiu que seu discípulo faça o que quiser se ela é tão justa. E ela respondeu que é claro que ela permite. Os discípulos do velho continuavam dizendo que queriam matar o Shu. Ela perguntou por que ele estava infeliz se ele só destruiu o cultivo deles. A Tão Yao entrou no meio e falou que o velhote estava sendo muito autoritário. Ele só estava reclamando porque seu irmão mais velho venceu. A Xuxiora apareceu atrás do velho e disse a ele com um sorriso que seus dois discípulos eram muito talentosos e que o cultivo deles tinha sido destruído. Mas se eles trabalhassem um pouco, poderiam restaurar mais da metade, só iria demorar um pouco. A santa acrescentou que se ele não tinha mais nada a dizer, ele deveria se sentar e continuar assistindo à cerimônia. O homem virou-se franzindo a testa e foi embora. Com sua partida, Xiaoran disse a Tão Yao com um sorriso que o irmão dela é incrível. Ela adora homens fortes como ele. Irritada, Tão Yao gritou para não perturbá-la e parar de ficar dando em cima do seu irmão mais velho. E a Xiaoran ignorou seu aviso, dizendo que um homem excepcional e forte como ele está destinado a ter muitas mulheres. Sorrindo levemente, ela disse que não será um problema ele também ficar com ela. Vendo essa cena estranha, a santa se perguntou desde quando seu discípulo infiel ganhou tantas admiradoras. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do vilão Vingador, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, finalmente atingimos os incríveis 153 mil inscritos. Obrigado de coração, até o próximo vídeo.